Eu vou falar um pouquinho do papel da família na implementação da comunicação alternativa. Então, deixa eu achar aqui os detalhes. Essa é parte de uma palestra que eu participei, na verdade, no Congresso de Gramado da ISAC há 3 anos atrás. 3 anos atrás, eu fui convidada para participar numa mesa que ia discutir o papel da família na implementação da comunicação alternativa. Né? Assim, desde que a Liora foi diagnosticada, eu sabia que onde eu ia ter que trabalhar para ter o futuro que eu quero que ela tenha por 20 anos, né? Eu ia ter que começar um trabalhinho de formiguinha agora, quando ela era muito pequena. E eu acho que a comunicação alternativa e a inclusão escolar e social era o meu foco, né? Para chegar onde eu queria que ela tivesse com 20 anos. Então aqui é um pouquinho assim do que me move, né? Comunicação é a essência da vida humana. Comunicação é sobre tocar outras pessoas e sobre ter as nossas vidas tocadas por outras pessoas, pelos outros, né? Essa é uma frase da Janice Light. Aqui é uma frase da Mary Louise Bertrand. A Mary Louise Bertrand, ela é uma professora australiana, professora de jardim de infância, de uma escola especial, e de repente ela se viu numa sala com 6 ou 8 alunos, 4 tinham Angelman, e ela desenvolveu uma paixão pelas nossas crianças. E ela trabalha com o método POD, que a Alessandra vai explicar depois. E uma frase que eu acho que é muito importante, porque eu sei que aqui tem pais de crianças e adultos, né? É que na comunicação alternativa, nunca é tarde demais e nunca é cedo demais. Então, se o seu filho, filha, tem 1 ano de idade, começa agora. Porque a gente não espera um bebê falar a primeira palavra para falar com ele, né? Então, assim, comunicação alternativa a gente começa antes deles falarem, né? E nunca é tarde demais, assim. A gente tem o caso de um menino australiano que ele começou com o POD aos 19 anos e ele só foi usar o POD, né? A família, os amigos usavam para falar com ele. Mas ele só encostou no livro dele de comunicação alternativa 2 anos depois de começar a intervenção. Ele ficou 2 anos para entender que aquilo ia ter um efeito na vida dele e que ele podia interferir no mundo com aquela comunicação. Então, assim, não desistam. Se o seu filho é um adulto, ele vai chegar lá. Pode demorar mais tempo, até porque ele já deve ter se frustrado muito com métodos de comunicação que ele deve ter visto por aí, mas não desistam e nunca é tarde demais para começar. Vamos lá. Uma criança que usa a fala vai independentemente selecionar as palavras que ela quer falar de um vast array, como é que eu vou falar isso? De uma grande gama, né, de palavras que ela ouve e vê todo dia. Uma criança que usa comunicação alternativa vai independentemente selecionar as palavras que ela quer usar de um vocabulário que uma outra pessoa escolheu para modelar para ela, com símbolos que foram feitos, que foram disponibilizados para ela. E essa frase aqui, que é uma frase que eu amo, a Alessandra deve ter visto isso na palestra da Gale, né, no treinamento. Que é, eu não me lembro de não falar. A Gale, que desenvolveu o método POD, ela desenvolveu para uma menina com paralisia cerebral. E ela começou a desenvolver o método, a menina tinha 1 ano, não sei exatamente, 1 ano, 2 anos.
e ela se tornou uma palestrante. Essa menina hoje, ela monta pods para outras crianças. E isso foi uma palestra dela na AGOST, que é a Associação de Fonoaudiologia da Austrália. Ela montou a própria palestra, usando um Dynavox, o Tobii Dynavox. E ela mostra o vídeo da palestra, né? E é óbvio que eu fiquei chorando o resto do dia. Quando ela vira e fala que ela não se lembra de não falar. E a voz dela não é a voz, é um comunicador. Mas ela não se lembra de não ter essa voz. E eu acho que é aqui que a gente tem que chegar. Isso aqui, essa mobilização, né? A minha filha já tem 7 anos, mas assim, a gente sabe que todo dia nasce criança com Ângela, né? E essas criancinhas, eu espero que elas tenham a possibilidade de não se lembrar de quando elas não falavam. Né? Elas já nascerem com a possibilidade de ter uma comunicação alternativa implementada aí antes delas se lembrarem. Então vamos lá, um pouquinho de quantidade de input receptivo, né? A quantidade do que a gente recebe de fala. Você vai falar isso também? Eu vou agora, então. Vamos lá. Uma criança típica vai ser exposta à linguagem oral por aproximadamente 4.380 horas até que comece a falar por volta dos 18 meses de idade. Né? O bebê nasce e a gente fala com ele. Uma pessoa usando comunicação alternativa com símbolos e que só tenha contato com tal grupo de símbolos 1 ou 2 vezes por semana, totalizando 45 minutos a 1 hora semanais, levará 84 anos para ter a mesma quantidade de experiências com símbolos que uma criança tem com a linguagem oral até os 18 meses. Então, assim, a família é muito importante. Não se usa a comunicação alternativa só na sessão da fono ou da teoria. Tem que se usar em casa, na praia, na piscina, na escola, no banheiro, no restaurante, no shopping. Né? Porque ela precisa ter esse input para aprender a falar. Se a gente não fala com ela usando não adianta você pegar, com licença, e entregar um livrinho de comunicação alternativa e falar assim, usa! Ela não aprende. Né? Não é assim que se aprende. E também não adianta você dar um símbolozinho aqui. Papai, sei lá, quero e não quero. Aí ela aprendeu a falar quero, agora vamos ensinar papai. Aí aprendeu a falar papai, não, agora a gente pode ensinar outra palavra. Não, você não faz isso com criança, você fica lá no bebê, papai, 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 papai. Falou papai, vamos ensinar outra palavra. Não, né? A gente fala, e um dia eles escolhem o que eles vão falar, né? Eu e o Bruno, a gente brinca muito que o meu filho mais novo, o Benjamin, ele está com 4 anos e todo mundo fica, né? O que vai falar? Papai, mamãe? Ele chamou o jardineiro. Mauro! Entendeu? Então, assim, como é que eu vou saber o que meu filho quer falar? Né? Então, é muito estranho a gente querer escolher ali, né? Chegar na fono e ela falar, vamos fazer uma pranchinha aqui com 4 fotos? Se a criança não quiser falar nada daquelas 4, ela é incapaz? Ela não aprendeu a usar a prancha. Né? Eu tive uma conversa com a Dani, que está ali uma vez, em que a Dani falou assim, eu acho que o Léo não entende a prancha de comunicação dele. Eu perguntei por quê? Porque eu liguei, ele estava vendo televisão, a prancha estava na frente dele, ele continuava batendo no símbolo da televisão. Aí eu falei para ela assim, ele tem um símbolo para aumentar o volume? Para trocar o canal? Para desligar essa televisão, porque o programa tá chato pra caramba? Não tem. Então o que ele vai fazer? Ele vai bater na televisão. Né? Ele quer falar da televisão, mas o quê? Né? Então a gente tem que apresentar para eles uma gama maior de palavras, né? Porque a gente não pode querer adivinhar o que ele quer falar. Peraí, eu acho que eu pulei aqui meia etapa. Uma criança típica vai demonstrar competência linguística por volta de 9 a 12 anos de idade, vivendo em imersão e praticando a linguagem oral por aproximadamente 36.500 horas. Por volta dos 9 ou 12 anos, essa criança terá recebido um feedback, um retorno corretivo enquanto pratica a linguagem oral. Por 1 ou 2 vezes na semana, somando um total de 40 minutos a 1 hora, levará 701 anos
para que um usuário de comunicação alternativa usando símbolos tenha a mesma experiência. Então, a família é fundamental, tá? A obrigação de, assim, eu acho que o peso de uma criança aprender a usar uma comunicação alternativa não está nela, está na gente, tá? Enquanto a gente não apresentar uma forma deles se comunicarem, falar com eles na linguagem deles, eles não vão aprender a falar com a gente nessa linguagem. Tá? E é isso. Eu vou propor essa dinâmica depois, tá? Pronto, agora a gente vai passar a palavra para a Alessandra Buozzi. Ela é fono, eu sei que ela é fono de algumas crianças aqui, e ela vai falar um pouco do método POD, que é a minha paixão, tá? Eu acho que o POD, ele dá para a criança a oportunidade de escolher o que ela quer falar. E comunicação alternativa não é vontades e eu quero isso ou eu quero aquilo. É dar uma opinião, fazer um comentário, chamar a mãe de chata, mandar a gente sair do quarto deles, né? É muito mais do que eu quero mais, eu não quero e por aí vai, né? Assim, as coisas, essas metodologias que a gente ainda vê sendo praticadas aí nos consultórios e pelos profissionais. E mais uma vez, eu queria falar mais uma vez no assunto da Eli ali, que assim, a linguagem, a comunicação alternativa, ela não impede em nada de se desenvolver a fala oral. Tá? Tem casos até que a instrutora que criou o POD, ela apresentou um caso de um menino autista que depois de começar a usar a comunicação alternativa, ele conseguia, com essa pausa que precisa, né, porque assim, a comunicação alternativa ela leva um pouquinho mais de tempo para a gente conseguir passar a mensagem, organizar o cérebro dele para que ele conseguisse passar a mensagem oralmente. Então ele usava o livro para se organizar e a partir do uso do livro ele conseguiu começar a falar. Então a gente viu exatamente o oposto disso, né? Com a comunicação alternativa, ele foi de um lugar em que ele era não verbal, tinha necessidades complexas de comunicação, para se organizar de uma tal forma que ele conseguiu passar a usar a fala oral como o primeiro meio de comunicação dele. O livro passou a ser um apoio, né? Exatamente o inverso do que muitas pessoas acreditam, de que quando você implementa uma comunicação alternativa, você está automaticamente deixando a fala de lado, né? Eu acho que não se pode deixar, um não impede o outro. Aí, muitas vezes um vai viabilizar o outro.